O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou a portaria que permite a concessão de auxílio-doença sem a necessidade de o beneficiário passar pela tradicional perícia médica. Essa medida é temporária e foi criada para evitar aglomeração e reduzir as filas nas agências do país. Hora de saber o que é seu direito. Aqui no estúdio eu recebo a advogada Daniele Mello, que é especialista em direito previdenciário. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Pleno feriado, você aqui com a gente, né? Para tirar as dúvidas sobre esse assunto que é bem recente. As novidades são bem recentes, né, Dani? Isso, exatamente. É uma lei que é de 30 de março, foi publicada em 30 de março e recentemente a portaria disciplinou essa lei. Pois é, né? Se você tem dúvida, já manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, tá? O assunto hoje, só para reforçar, auxílio-doença, 991050400, ou aponta a câmera do seu celular aqui, ó, como se fosse tirar uma foto para esse QR Code aqui, que aí você já consegue entrar em contato com a gente, tá? E, Dani, os trabalhadores estavam enfrentando muitas dificuldades, né, com relação ao auxílio-doença, a solicitação especialmente, porque muitas agências do INSS estão fechadas nesse período de pandemia, né? Então, essa medida veio para facilitar essa solicitação. Vai ficar mais fácil agora? Então, a ideia é exatamente essa, dar uma celeridade na resposta desses requerimentos. Porque, como você falou, existe uma quantidade muito grande. As agências, antes da pandemia, antes do fechamento, já estavam assoberbadas com muito trabalho. E depois, com o fechamento, no momento da pandemia, né, em razão das medidas sanitárias, esse aumento aumentou. Então, a ideia é realmente dar uma celeridade à resposta para os segurados que pediram auxílio-doença nesse momento. E também, né, reduzir filas, evitar a aglomeração, já que muitas pessoas vão até a agência procurar esse serviço. Esse processo agora pode ser feito de forma online, Dani? Pode sim, pelo aplicativo Meu INSS, que o segurado ele faz um cadastro, solicita sua senha, e também pelo 135. Aí ele vai ser convocado a apresentar algumas documentações, documentação médica, o atestado, os seus documentos pessoais e alguns documentos complementares, como exames, laudos de profissionais como psicólogos, se for o caso, fisioterapeutas, para que essa documentação seja enviada pelo sistema Meu INSS e o perito possa fazer essa análise sem a presença médica. Ah, entendi. Então, antes a comprovação era feita através dessa perícia. Agora, claro que vão existir outros documentos que comprovem a necessidade dessa pessoa que está solicitando esse benefício, né? Então, quais são os documentos aí que podem ser solicitados também, Dani? O ato normativo do INSS prevê que o segurado ele precisa apresentar o atestado médico. Esse atestado médico ele precisa estar legível com a identificação do médico que o elaborou, com o CRM dele, com o número de CRM, sua assinatura. Esse atestado também precisa constar o tempo de repouso estimado para que o segurado possa retornar às suas atividades. Entendi. Olha uma pergunta aqui do Isaías, né? Tem a ver com o nosso assunto, sim, porque ele quer saber se mudou alguma coisa com relação à prova de vida. Tem alguma relação aí com essa questão da perícia, dessas novidades, Dani? Não existe uma relação, uma correlação. A prova de vida, ela permanece. Houve uma suspensão temporária e, entretanto, aquelas pessoas que precisam fazer essa prova de vida, elas podem fazer, inclusive, por procuração. Porque geralmente essas pessoas são pessoas que estão no grupo de risco, né? Não podem se expor, mas elas podem fazer por procuração. Perfeito. Uma dúvida aqui de uma telespectadora dizendo que o esposo dela sofreu um acidente no dia 3 de abril agora. Fez uma cirurgia no braço direito. Ela ligou para 135 e disseram que marcaram, né, a perícia para o dia 10 de maio. Então, mais de um mês aí. Ela quer saber se demora assim mesmo e se com essas novidades, né, ela tem como fazer essa solicitação do auxílio-doença de outra forma. Ela já tinha feito essa solicitação, né, certamente pelo telefone, ela está dizendo aqui, mas já tinham marcado a perícia para o dia 10 de maio. Como é que funciona nesse caso, Dani? Então, essa pergunta é bem interessante, porque embora essa lei tenha trazido essa possibilidade de os benefícios de auxílio-doença ser concedidos sem a perícia médica presencial, não são para todas as situações. Sim. A situação do caso do marido dela é uma situação que é uma exceção a essa regra, porque só podem
ser beneficiados com esse tipo de procedimento aqueles segurados que estão em uma abrangência territorial de uma agência que está fechada, ou que houve uma redução de trabalho de mais de 20%, ou ainda aqueles que agendaram o benefício, mas esse agendamento ultrapassou 60 dias, que não é o caso do marido dela, que pelo que ela falou, foram 30 dias. 30 dias aproximadamente, então, realmente, né? ela vai ter que... Vai ter que esperar Isso. até o dia 10 de maio. Exato. Esse prazo é considerado ok, normal? Razoável. Tá, perfeito. Mais uma pergunta aqui agora da Elecilda de Sapé. Ela disse que já está há 4 anos na justiça, já fez a perícia médica, mas não saiu o resultado ainda. Será que com essas novidades ela consegue acelerar esse processo, Dani? Então, pelo caso que ela está relatando aí, provavelmente ela já ajuizou uma ação. Aí essas regras que a gente tem agora, atualmente, não são aplicáveis ao caso dela. Elas não se aplicam ao caso dela. No caso dela, ela vai estar aí com um procedimento judicial. Está em andamento. Em andamento. Então. Ela realmente tem que aguardar. Perfeito. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. A nossa telespectadora não se identificou, mas ela disse que faz 5 anos que toma remédio controlado para depressão e ansiedade. Quer saber se tem direito ao benefício e se pode solicitar diante dessas novidades também. O fato dela tomar essas medicações, por si só, não significa dizer que ela vai ter direito ao benefício. É necessário que ela procure o médico assistente, o médico dela, relate se ela realmente está apta ou não para o trabalho. Ele, estimando um prazo de repouso, dizendo, olha, a senhora vai ficar 30 dias, 60 dias sem poder trabalhar, ela pode sim ser beneficiada com essas regras novas. Ou, caso não seja esse o caso, por exemplo, se ela estiver em um local que a agência esteja aberta, esteja funcionando, ela vai para a regra antiga, né? Vai ser submetida à perícia presencial e aguardar a solução do perito, né? A conclusão do perito. Então, para a gente deixar de uma forma mais prática, né? Essas novidades estão valendo. Agora, essa possibilidade de fazer essa solicitação de forma online, né? Com, sim, a necessidade de uma perícia médica, é somente para as cidades, municípios, estados que as agências estiverem fechadas nesse período de pandemia. Para deixar mais prático, é mais ou menos isso então, né, Dani? Isso, em resumo, é exatamente isso. É para os locais onde as agências estão fechadas ou naqueles locais que as agências tiveram uma diminuição de mais de 20% da sua força de trabalho. Muitas mães entrando em contato com a gente. De verdade, vocês me surpreendem às vezes, assim, com a quantidade de perguntas, né? Muitas mães perguntando, algumas relatando sobre filhos autistas, outros filhos que passaram por problemas no coração, por exemplo, fizeram cirurgia muito cedo, 1 ano e 11 meses, a mãe está dizendo agora, mas, por exemplo, esse caso aqui, a mãe dizendo que o filho fez cirurgia com 1 ano e 11 meses, ainda ficou com um probleminha no coração. O laudo médico fala que ele precisa de acompanhamento para o resto da vida e ele hoje tem 6 anos. Quer saber se ele tem direito ao auxílio-doença, se ela pode solicitar enquanto mãe dele, né? Acho que aí é uma questão legal também. Como é que pode? Como é que fica? Então, no caso de menores, muito provavelmente eles não tiveram contribuições, até porque é vedado o trabalho infantil no Brasil. Sim. O que pode acontecer, no caso dele, é ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada ao deficiente. E isso, ela precisa demonstrar o preenchimento de alguns requisitos. O primeiro seria o que a gente chama de miserabilidade, de hipossuficiência econômica, ou seja, a família não pode trazer sustento digno a essa criança. E o segundo seria comprovar o impedimento de longo prazo, de que essa patologia que ele possui vem prejudicar ele a ter acesso normal às atividades inerentes à sua idade. Se ele pode brincar como uma criança da idade dele, se ele pode frequentar a escola como uma criança da idade dele. Provando esses 2 requisitos, ele pode ter acesso sim ao BPC, não ao auxílio-doença. Entendi. Independente da situação, como é que esse beneficiário, esse possível beneficiário, pode solicitar e aí esse auxílio vai ser negado ou aprovado através do celular, do computador? Hoje em dia é possível, né, Dani? Quem está esperando também aí esse prazo, como é que faz para saber se está andando, se não está? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Infelizmente a gente não pode, né, falar aqui o tempo inteiro, o programa inteiro. Já fica desde já o convite para que você possa participar em outras oportunidades ainda falando sobre esse assunto. Mas independente de qual seja a situação, a quem recorrer nesse caso? Bem, os meios
de que o INSS está hoje, em razão desse fechamento, né, das agências, os principais meios de comunicação, de acesso, continua sendo o 135, por telefone, e também o Meu INSS. Tanto pelo aplicativo quanto pelo site, o segurado ele pode fazer sua senha, pode solicitar os seus requerimentos através desse aplicativo. É tudo muito intuitivo, é tranquilo, não tem nada assim muito difícil. O segurado, ele com atenção, ele lê lá e intuitivamente ele vai conseguir fazer esses requerimentos. E o acompanhamento processual tanto pode ser também pelo 135 quanto pelo Meu INSS. Lá estará todas as informações que ele precisa ter. Combinado. Muito obrigada pela participação, sempre brilhante, né? Aprender aqui com você, muito obrigada. Agradeço, boa quarta-feira. Para você também. É mais. Gente, olha só, bom, né, trazer esse assunto aqui para vocês. E aí eu queria pedir a sua participação lá no @CorreioTV.